Boas-vindas a mais um vídeo sobre os relacionamentos, na série que está sendo apresentada nessa temporada de Libra e como homenageado àquele do signo dos 12 que representa o relacionamento amoroso, as parcerias, o equilíbrio, a harmonia dos relacionamentos, a diplomacia, é esse papel de mediar o eu e o outro. Cabe esse signo de Libra, mas não se restringe a esse signo e a essa energia. E eu venho propondo, a proposta dos vídeos que eu estou fazendo sobre os relacionamentos é justamente mostrar isso, né? Que o ponto de partida é a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, do casamento, da sociedade, mas em que diversas outras casas do mapa nós conseguimos compreender nuances dos relacionamentos, desde relacionamentos que aconteceram no nosso lar inicial, né, de onde nascemos, de origem, com os nossos irmãos, com parentes próximos, relacionamentos na hora de criar nossos filhos, com os filhos. Então, tem diversas nuances. Dessa vez, eu começo falando sobre relacionamentos no mapa, direcionando para a casa 6. A casa 6, ela trata da saúde, da rotina, do nosso dia a dia. E é nesta casa 6 que conseguimos entender a forma de nos relacionarmos com o nosso corpo, com a nossa saúde, e a forma de relacionarmos com quem pertence ao nosso dia a dia. É uma casa que é muito associada ao trabalho diário, às ações que eu faço no dia a dia. E isso envolve o trabalhar com outras pessoas, seja no mesmo setor, seja numa mesma empresa. Significa ter colegas de trabalho ou ter pessoas que trabalham para mim. Como a astrologia é um estudo muito antigo, era muito comum que pessoas naquela época ainda ou tivessem os seus servos, empregados, ou, ao contrário, fosse servo de alguém, empregado de alguém. Então, nessa relação de subalternos e o seu empregador, ou ainda na relação com colegas de trabalho também, então tudo disso, olha quantos relacionamentos nós conseguimos compreender, ou pelo menos ter dicas importantes para entender quando analisamos o nosso mapa. E essa é a casa 6. Então, com relação a você, o relacionamento que eu tenho com o meu corpo, com a minha saúde, há dicas ali de como eu posso cuidar bem, qual vai ser a forma que meu corpo vai responder melhor quando eu lido com ele. Claro que não é a única forma, mas é um ponto de partida muito importante. Exemplo, uma pessoa que tem Libra na casa 6 vai ser uma pessoa que precisa de muito equilíbrio. Equilíbrio no que vai comer e nas atividades físicas que vai fazer. Então, talvez esportes radicais para essa pessoa não façam tão bem. Então, correr aquela maratona desesperado não seja o melhor esporte para essa pessoa. Ou alimentos que são mais carregados, apimentados, mais gordurosos, muito provavelmente, talvez o organismo dessa pessoa não vá resistir bem. Ele vai ter indigestão e outras reações, às vezes até intoxicação. Enquanto que uma pessoa, talvez, se tivesse um signo de fogo ali, talvez ele resistisse, se ele tivesse uma relação melhor, por exemplo, com a pimenta, ou não, ou o contrário. Algo mais frio precisa esquentar. Então, tem essas diferenças, tem essas nuances. E Libra, que seria o equilíbrio. Então, quanto mais saudável, mais equilibrado, prático pode ser, mas bonito também. Lugares, participar, fazer coisas. A pessoa vai, vamos supor, para uma academia. Você está toda despedaçando aquela academia? Péssimo. Agora, se ela vai para um lugar, para um estúdio de dança bonito, e que tem cores, sons, música, gente bem vestida, fazendo aquela dança, cara de Libra, quem tem Libra ali, e qualquer outras atividades, que relaxem, que ajudem a manter esse equilíbrio. Então, é um relacionamento com a própria saúde, não deixa de ser relacionamento. E com relação aos colegas de trabalho, utilizando o mesmo exemplo de alguém que tem Libra,
É importantíssimo que o ambiente que essa pessoa trabalha e que o convívio dela com as pessoas seja extremamente pacífico, harmonioso, equilibrado. Vai ser aquela pessoa que vai participar disso, vai estar empenhada em prol desse ambiente harmônico. Vai ser aquela pessoa que muitas vezes pode ser o mediador de conflitos ali no ambiente, o deixa disso, né? Procurando sempre ouvir as duas partes, tentando auxiliar, orientar, ajudar. Então, isso tudo tem a ver com o livro. E nas relações também como empregado e empregador, é uma pessoa que tende a ser justa, a ser correta e sente necessidade de ser tratada também com justiça, de uma forma correta, de uma forma respeitosa, tende a não ser grosseiro por qualquer motivo. É claro, há outras configurações. Se tiver, por exemplo, um planeta Plutão, pode trazer questões ali de ela ser mais observador, ser até quem medir, mas que observa e que tem mais uma certa frieza, um controle maior antes de decidir o que vai falar ou fazer nessa sua observação, o controle mais frio, eu digo até, mais calculado nessas observações. E com relação à saúde, é alguém que precisa dar um olhar ao seu aparelho reprodutor e um pouco do instinto também, porque são partes do corpo relacionadas a Escorpião, como o Plutão rege Escorpião, influencia na saúde. Então, quer dizer, dependendo do planeta vai mudar. Qual lugar do corpo eu preciso dar uma atenção melhor, me relacionar melhor com essa parte do meu corpo, cuidar de uma maneira mais precisa. E com relação às relações de trabalho também. Se tiver em desequilíbrio, essa presença de Plutão pode fazer com que essa pessoa queira dominar um ambiente de trabalho, seja muito dominador enquanto empregador, né, com os seus subalternos, ou alguém que, na verdade, como empregado, se tiver em desequilíbrio, você é alguém que está o tempo inteiro confabulando mil ideias para poder ficar no lugar do chefe. Isso em tudo, nas energias existem os dois lados e é sempre importante que a gente conheça, estude cada vez mais a astrologia para compreender essas nuances. Tá? Casa 7, eu já havia falado no primeiro vídeo, eu falei mais detalhes, eu só brevemente vou mencionar. É a casa dos relacionamentos relativos às sociedades e parcerias e relativos ao casamento. Então, para mais dúvidas, assistam o primeiro vídeo em que eu falo mais detalhes e dou mais exemplos sobre isso. Mas é estudando a casa 7 que a gente entende que tipo de pessoa acaba nos interessando, tendo o desejo de um relacionamento mais sério, ou pessoas que nos inspiram confiança por uma parceria, e os planetas também vão influenciar, trazer nuances. E essa casa 7, muitas vezes, ela pode estar espelhada. É você procurando no outro o que você queria em você, ou o que você vê em você. Ela pode ser muito mais sobre você até do que sobre pelo outro. O que eu idealizo ou o que eu mais admiro em mim. Muitas vezes tem essa possibilidade também de conversa, tá? A casa 7. É como você se relaciona com o que o outro tem. Quem é esse outro? O meu parceiro ou o meu cônjuge? Já que eu vinha de uma casa 7, então na próxima é a sua relação com aquilo que é de valor para a pessoa que é seu parceiro. Como você lida com isso? Por exemplo, você valoriza o que você valoriza, como você lida com o dinheiro do outro, com os bens materiais que ele tem, com as posses que ele tem, com a visão que ele tem do dinheiro, como você lida com isso. Então, é uma relação nossa, pessoal, com o que pertence ao outro. Desde os valores às posses do outro. E é interessante porque, dependendo do signo, você pode ver uma relação de muito mais apego ou muito mais desapego. Pode ver uma relação mais livre, mais igualitária, ou uma relação em que um quer controlar, e mesmo que seja do outro, mas quem manda é ele tem a tendência a querer controlar. Vou dar um exemplo. Alguém que tenha Capricórnio
numa casa 8. Você pode ser muito controlado, alguém que não queira gastar, alguém que acumule, que batalhe muito, mas que também não goste que o parceiro gaste muito, que queira que vocês conquistem muitas coisas materiais, um nível importante, né? Valorize muito nessa relação de vocês a conquista material, a conquista profissional. Talvez você se preocupe mais com a carreira do outro do que ele próprio. Ou pode ser você atraindo alguém que tem essas características assim. E pode ser você se relacionando com alguém com mais idade. Também diz respeito a isso. É uma casa também que fala de heranças, mas não é o caso, não é o que nós estamos discutindo aqui, né? E sexualidade também. Casa 8 ainda tem isso. Então, como você se relaciona, seu comportamento mesmo nas relações sexuais, nas relações, como você interage, as suas preferências, a maneira como você conduz isso no seu relacionamento com o parceiro, e se você se expõe mais, se conversa ou não. Usando o exemplo de Capricórnio, tende a ser uma pessoa que conversa menos, é mais fechado nesse quesito, talvez. E se falar alguma coisa, vai ser mais objetivo, mais prático, sim, com poucas palavras, ou muito dado àquelas emoções mais fortes, mas talvez tenha muito, transmita isso, né, de uma forma mais objetiva na sua intimidade também. Não quer dizer que sem pressa, mas que seja mais objetivo, digamos assim, né? Eu sei o que eu quero, eu sei o que você quer, com essa noção, bem mais prática mesmo. Essa questão de relacionamentos, se deixar, ela estica bastante. Se dermos essa sequência das casas ainda no mapa, podemos falar também sobre a casa 10. Já que a 6 falava do dia a dia, do trabalho cotidiano, das relações profissionais no dia a dia, a casa 10 ela fala da nossa relação com a nossa carreira, o ponto mais alto da carreira. E aí pode muitas vezes mostrar como é a sua relação com o seu chefe, ou se você tem esse posicionamento de ser o chefe. E naturalmente, se é um dom natural seu, e que tenha planetas ali, e o próprio signo que esteja possa te mostrar essa direção, né? Exemplo de alguém que tenha Sagitário na casa 10. Sagitário na casa 10 reflete uma pessoa que chegar ao topo para ela é ter uma profissão em que ela possa fazer com maestria, ela tenha desenvolvido profundamente as habilidades profissionais, que ela saiba muito realmente daquilo que ela faz, que ela partilhe isso com outras pessoas, mas que ela tenha uma flexibilidade para trabalhar. Ela não pode ter, se ela tiver um chefe que vai cortar, né, essa criatividade, esse movimento flexível e que ela tem, que não valorize tudo que ela sabe, o que ela quer partilhar. Se tiver uma chefia assim, não vai funcionar, não dá certo. Então, há ali a necessidade de uma liberdade para trabalhar, uma liberdade, uma flexibilidade grande. E talvez um ambiente também sério demais possa ir aos poucos fazendo mal, porque é sério como há esse lado brincalhão no Sagitário, né? Muitas vezes ele pode não aparecer, mas ele tende a ser... Esse é o lado dele, aventureiro, brincalhão, com a vida e que está solto na vida. Em muitos momentos, nesse lado que ele reflete isso. Então, seria um exemplo de alguém que não pode ter um chefe dominador demais ou que não valorize essas características, né? Sinal de problema. E se tiver planetas, claro, como eu venho falando em todos os vídeos, vai ter nuances diferentes. Vamos supor, se é Sagitário com Júpiter também na casa 10, que é esse ponto mais alto, então vai ser Sagitário ao extremo, Sagitário pelos poros, em todos os sentidos. E aí que o desejo de expandir vai ser maior, então pode ser alguém até que tenha que trabalhar no exterior.
porque é de Sagitário, tem Sagitário ali e ainda o planeta Júpiter que rege Sagitário. Então, o nível de expansão dele é muito grande. Ou alguém que vira um líder religioso, daqueles assim, que vai influenciar as massas, e se não tiver equilíbrio pode se tornar até alguém dominador ao extremo, e que conduz as pessoas até um fanatismo, a um excesso. Há várias possibilidades. Mas, como eu falei, esse vídeo, eu estou fazendo uma série de vídeos diferentes. Esse já é o nosso terceiro vídeo sobre a série de relacionamentos. E teremos apenas mais um, que falará sobre as próximas casas, casa 11 e 12. Tá? Mas isso no próximo vídeo. Todos aqueles que têm interesse de conhecer mais o seu mapa pessoal, as sinastrias, né? Conhecer como são esses relacionamentos no seu mapa. Desde um relacionamento amoroso, relacionamento no seu ambiente de trabalho, com os filhos, etc. Eu deixo sempre meu contato na descrição do vídeo, para que vocês possam, para que nós possamos conversar, né, de uma forma personalizada, tá certo? Então deixo um grande abraço para todos vocês, e de Andréa do Nação Astral, e nos vemos no próximo vídeo sobre os relacionamentos. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.